Elizabeth Nakata, mas que lembrança boa, agradabilíssima. Foi um presente poder falar com ela assim. É uma das que eu queria muito, assim, sabe? Poder trocar, poder ter esse contato. Inclusive agora a gente teve um contato pessoal, assim, sabe? De se ver pessoalmente e fisicamente, né? Foi muito legal. Uma mestre, né? A gente falou sobre o olhar sistêmico, astrológico. Ela também tem um contexto mais profundo de constelação familiar. E também fala um pouco de uma astrologia kármica e tal, enfim, sabe muito, assim, sabe? Tem uma carreira, tem uma história aí muito, muito honrado de poder ter esse registro. E, enfim, um olhar sistêmico e astrológico. Vamos ver como que isso funciona. Você vai adorar. Elizabeth Nakata. Vamos lá ver como é que rola. Oiê, Oi, tudo bem, Rodrigo? boa noite. Boa Seja noite. bem-vinda, Obrigada, seja bem-vinda. obrigada. Presente te ter, presente poder trocar, poder conversar, poder aprender, né? Eu fico aqui um bom sagitariano. Depois, depois que eu aprendi a ouvir, eu fico É. só observando e aprendendo. Demorou para aprender a ouvir, mas eu aprendi. Pois é, a gente aprende astrologia para se conhecer e falar, não, isso daqui eu tenho que melhorar, isso daqui não É, precisa, deixa como tá, né? E é bom porque a gente é, vai trocar, né? Isso que eu acho sim, interessante, com sim, certeza eu também vou aprender alguma coisa contigo nessa sim, conversa. sim. Eu nem te falei, eu nem perguntei para você no WhatsApp. E como é que eu posso chamar você de Elisa, de Beth ou Elizabeth, para ficar mais fácil? Geralmente me chamam de Beth, né? Então pode chamar de Beth. Beth. É. Sou daqueles que já quer ficar íntimo, né? Mas vamos lá, para a Uhum, gente começar o papo, eu queria que você se apresentasse, enquanto o povo vai uhum. aquecendo, vai chegando. Você pode Tá ficar à vontade bem, aí. tá. Bom, bem-vindos todos, né? Um abraço carinhoso, afetuoso para todo mundo que está entrando e quem vai ver depois também. Então, eu comecei, né, nesse nosso caminho, né, de cuidar de pessoas e de ajudar pessoas com a astrologia. E isso no começo dos anos 90, bem comecinho mesmo, comecei em 91. E aí depois de lá para cá vem entrando outras coisas, né, Rodrigo? A gente depois que começa, você sabe bem disso, né? Ah, porque tem isso que é afim, eu vou também fazer essa formação e outra. E assim veio entrando alinhamento energético, radiestesia, mesa radiônica, também o caminho vermelho, o xamanismo, as constelações, né? O mais recente, minha mais recente formação é em uma constelação bem diferente, que é a constelação do trauma. Então você faz para si, né? Para se conhecer, não vai para a família, que é o IOPT, né? Que é a terapia orientada para o trauma da identidade. E, enfim, já tem o próximo aqui engatilhado, que é aquele experiência somática, a próxima formação que eu vou fazer. E assim vai indo, né? Quer dizer, você é de Sagitário, eu tenho o Nodo Norte ali, né? Então, naquela casa 9, o que, que eu vou fazer, né? Se bem que Acho que, o meu nodo já está em Capricórnio, né? Mas está na 9, né? Está bem no comecinho. Então é isso. eu acho que aprendeu, enfim, para aprender o combustível, né? Depois que a gente entende que o aprendizado eleva a gente, né? É, A gente muda de fase, né? Muda a vida, né? Realmente aprender muda a vida, né? Não muda muda a vida. no sentido direto, mas no sentido muito mais profundo, né? Substancial, né? Muda de fase, né? Você sai de uma repetição Muda, e sobe uma escala, né? que é o nosso autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Então a gente vai, né, como eu falo, a gente tem um mapa aqui, né? Aí quando você começa, aí você vem no mesmo mapa, mas você vem em espirais. E você vai então passando, né, a viver esse mapa de um outro lugar, com uma outra perspectiva, né? Ah, imagina, esqueci ainda de falar que no meio disso tudo tem Cabalá, né? Que eu também estudo a Cabala, também sou cabalista, e aí também tem a astrologia cabalística, né? E aí vai indo. Aí você falou do caminho vermelho, também sou praticante do caminho vermelho, do xamanismo. Acho, Uhum. acho para mim uma coisa assim. E no final eu acredito que são linguagens diferentes, mas que levam para o mesmo lugar, assim, né? Com caminhos diferentes e Uhum. dinâmicas diferentes, mas levam para o mesmo sentido, né? O que você acha? Acha que é É. exagero isso ou não? Não, mas eu concordo plenamente com isso. É exatamente, é como uma língua, né? Então você tem, sei lá, para água, você tem diferentes nomes em diferentes línguas, né? Mas tudo é água.
Então, é bem aquilo, todos os caminhos levam a Roma, sim, né? Agora, eu acredito que para você, como é para mim, é assim, a astrologia é o caminho principal. Aí a astrologia é, né, o nosso guia, nossa bússola, nosso Waze, é o nosso, literalmente o nosso mapa para caminhar. Então, tudo que eu vou aprendendo, todas, né, as formações que eu tenho, eu já vou ali prestando atenção no que o professor está falando, ensinando, e já começo a fazer as correlações. Ah, isso é casa X, isso daqui é planeta Y, ah, isso daqui é o signo tal, e já vou anotando ali no caderno. Porque Já exatamente vai, isso que já você vai, falou. já vai mudando a É. linguagem e transpondo ela. Todo se Ô, conversa. Beth, eu fiquei muito animado em poder conversar com você. Primeiro, porque para mim é um legado, né? Esses Uhum, registros, pelo respeito e pela reverência que eu tenho de quem está na frente, assim, eu tenho muito carinho, assim, né? E o outro motivo é que, assim, eu lido com essa dependência química, com a adicção, com a codependência, e aí eu fiquei um período trabalhando em clínicas, né, levando astrologia, e foi um aprendizado enorme. E de uhum, 2019 para cá, eu passei a colocar na internet e estender isso, atender outras pessoas. E eu me esbarrei muito com a família, assim, com as mães, né, com o contexto familiar. E aí, inclusive, eu fui me aprofundar. Eu li Bert Hellinger um pouco. Li, né, não tive a prática direta, mas eu li algumas coisas uhum. dele. Nesse sentido de unir junto com o mapa astral e entender isso que vocês chamam de emaranhado, e eu ia chamar de balaio de gato, né? Entra É, aquele balaio de gato, que é, você não sabe onde quem tá por quê. E aí, quando você olha o mapa astral, fica mais fácil de entender e colocar as coisas no lugar e interpretar. Né? Fala, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é por aqui. Só que, na prática, a teoria é outra, né? Não é uma coisa assim simples, né? No sentido da vivência, né? O que uhum. você acha? É bem assim, porque uma coisa é você também tendo esse mapa, você ler ali para o teu cliente, né, para as pessoas daquela família que você está atendendo, mas eu acredito que você às vezes até faça sinastria para ver como é que funciona Sim. essa relação, né, entre os pais e os filhos. E o que eu acho assim, é principal na questão, assim, do ponto de vista de terapeuta, é a consciência, e isso você traz com o mapa. Quando você traz para a consciência, a pessoa entende, e aí ela fala, ok, eu entendo e eu posso agir, né? Você pode, trazendo essa explicação para ela e ela olhando, né? Até aquilo arregala o olho, né? Falando, nossa, cara, né? Eu não imaginava, né? Que era isso, que, né? Como que você me conhece assim? Você nunca conversou comigo e você está falando de mim melhor do que eu falaria, né? Então isso já é muito importante. Quando entro com a constelação, aí é aquilo mesmo, porque eu tenho que situar essa pessoa que tem problema e eu atendo também, porque tem as constelações de sintomas e doenças, né? Então, também eu atendo, geralmente vem pelo álcool, alcoolismo, né? Mas também já atendi pessoas com questões com drogas mais pesadas, né? Com cocaína. Então, ali eu começo a ver e situar a pessoa na família, o histórico familiar dela, né? Já vem dessa conversa. Eu monto o genograma. O que é o genograma? É como a árvore genealógica mesmo, né? Mas só que ali eu vou perguntando as histórias, né? Como é que é o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, do seu pai com a sua mãe, né? Quais as histórias de família marcantes que tem? E nisso ela já vai trazendo bandeirinhas de alerta para mim, olha, foi por isso ou foi por aquilo. Então vamos ao exemplo prático, né, para não ficar muito no falar, eu gosto de ir no direto. Então, questão do alcoolismo. A maior parte das vezes, não só o alcoolismo, mas outras dependências também, mas o alcoolismo principalmente que é o que a gente vê mais, mesmo porque é uma droga lícita, né? Então a pessoa tem um acesso fácil, é aquilo em sociedade, né? Eu vou numa reunião, no aniversário, enfim, vou consumir, todo mundo consome, aí vai. Então, a gente no mapa pode ver associado o quê? A Netuno, a função netuniana, que ela tanto pode te levar para um extremo, que é do monge que vai viver lá no ashram, né, sei lá, no Tibete, saiu da realidade, foi viver um outro tipo de realidade, saiu fora,
como por alguém que vai sair, então, também dessa realidade pela droga. E por que que ela sai? Porque a realidade dela é difícil de lidar, né? É dolorosa, é uma dor, então vou por aqui, porque por aqui eu sou mais expansiva, eu deixo a minha timidez de lado, e aí vai indo. Então, quando se olha também esse Netuno, é algo. O que que é o Netuno? Ele traz uma névoa, né, na frente do olhar da gente. Né? Esse não ver direito, é fuga, é escapismo. E se eu olho para a constelação, então a constelação ela é baseada em um tripé. É nesse tripé que o sistema se equilibra, né? Segundo Bert Hellinger, então, coloca. Então, um desses pilares do tripé é o pertencimento. Então, você, Rodrigo, tem um lugar na sua família. Você é filho de um pai, de uma mãe, e se você tem irmãos, você tem também um lugar nessa fratria, nessa fraternidade. É primeiro, segundo, terceiro filho, é o mais novo, é o mais velho, enfim. Então, esse lugar que eu ocupo na família é meu e ele é um direito inalienável que eu tenho. No meu caso, eu sou a mais nova de 6 filhos. Então, qual é o meu lugar? É esse, de mais nova de 6. Né? Quando eu começo, então, numa adicção, o que, que acontece? Nas reuniões de família, às vezes eu não vou, porque eu já não estou bem, entendeu? Estou de porre a noite toda, estou de ressaca, então eu não vou naquela reunião. E aí a família já fala assim: eita, a Beth não veio. Por que que a Beth não veio? Não se vai perguntar para minha mãe ou para o meu pai. Por quê? Porque já se sabe que eu tenho um problema de adicção e que se for perguntar, vou trazer aquela lembrança e a gente está num ambiente alegre. Não vamos trazer um problema. Isso já é uma exclusão. Então, eu estou com esse meu direito de pertencer a essa família, como sobrinha, prima, filha, etc., já sendo tirado. Aí eu entro no balaio de gato cada vez mais, eu me emaranho cada vez mais. E geralmente essa adicção ela ocorre por quê? Pela falta de uma força que a gente chama da energia masculina, que é a energia yang. Então, não necessariamente porque eu tive um pai que foi fraco, às vezes pode vir pelo lado da mãe. Eu estou emaranhada com um avô que provavelmente já teve problemas de adicção, já foi quebrado pela vida. Né? Então, olha-se isso. Não é só ver exclusão pelo Netuno, a gente vê exclusão também. Sabe aquele modelo de mapa que a gente fala, a alça do balde, que tem um Sei. planeta para cá e os outros todos, né? Quase que em oposição. Isso também vai me dizer o quê? Este planeta que está aqui traz informação também de uma exclusão. Ele está fora daquele todo juntinho. Então, assim, as 3 ordens do amor, ou os 3 pilares, a gente vai olhando ali. Se você vê uma casa 4, que é a família e a ancestralidade, que planeta tem ali naquela casa? Então, também esse planeta pode me falar de segredos, de coisas que aconteceram. Urano, numa 4, fala de rupturas em família. Né? E a gente tem isso muito no Brasil, né? Porque os nossos ancestrais, a maior parte, né, de nós brasileiros, vieram de outro país e cortaram totalmente, né, os vínculos com essas raízes. E isso enfraquece a pessoa, né, porque ela veio embora para cá e essa história ficou lá. Houve um corte, há um emaranhado. E quando também há esse corte, é sempre alguém à frente desses que ficaram lá, desses ancestrais, vai ter algum tipo de emaranhado. E aí isso pode vir na forma de doença, de transtornos, ou aspectos relacionais, dificuldades de relacionamento, profissionais, financeiros, enfim. Né? Não que tudo isso, todas essas coisas, tenham uma raiz sistêmica, mas podem ter uma raiz sistêmica.
Não sei se eu estou indo muito para a parte técnica, você me puxe, tá? Não, Puxa a não, não, tá. cordinha. Eu tô aqui já, tô aqui concatenando e aprendendo. Mas eu entendi. Vou voltar um pouquinho só para. Você falou no começo do lance de Netuno, desse Uhum, processo de fuga, né? E aí, né, não tem como discordar disso, né, desse processo de fugir da realidade. Só que o que eu acho mais peculiar, assim, o mais difícil de lidar com esse processo, até por vivência pessoal também, é o lance assim de essa cegueira da pessoa não conseguir perceber é, essa fuga. Não é uma coisa nítida, assim. Então, eu até brinco, às vezes eu tenho algumas metáforas para tentar explicar. Eu até uhum, brinco, assim, que é tipo aquela coisa assim, a sensação de ter pegado o ônibus errado. A pessoa, ela uhum. pega o ônibus e acha que tá tudo certo, tá tudo bem, é só uma fase. E quando eu casar passa, quando eu arrumar emprego passa, quando eu de alguma forma, depois a vida se encaminha e se resolve. E o grande lance é que depois de Netuno, a gente vai esbarrar lá no final em Plutão, né? Sim. No final desse processo. Né? Então, ninguém começa essa fuga dependente. A dependência ela se instala depois, já com o processo de destruição, lá na frente. Uhum. E aí, lá na frente é quando a pessoa chega, para mim, no caso, né? Eu acredito que para você, ela já está no processo plutoniano, processo É. de destruição, manipulação, a família já está naquele processo assim bem agudo de morte, né? Morte familiar, morte espiritual, morte emocional. E a Uhum. pessoa foi tão longe nesse processo que ela não sabe voltar mais. É, Nem não ela, sabe. nem que. Ela não sabe voltar. A família também não sabe voltar. Então tem aquela urgência, né? E aquela confusão de destruição mesmo, né? Uhum. E aí a minha pergunta é o seguinte, assim, agora, né? Eu digo assim, pouco importa como a gente chegou aqui. Agora, como que a gente vai sair desse processo? Uhum. Qual que é o caminho de saída, né? Como que a gente vai arrumar tudo isso, né, essa urgência toda? Eu acho que essa é a maior dificuldade, não é? É, como é que a gente vai descer do ônibus errado e ir para o ponto certo para pegar o ônibus certo? É, eu sempre falo assim, porque também como as constelações estão muito difundidas, né, aqui no Brasil, às vezes a pessoa procura querendo um milagre, né? Eu falo isso não acontece, principalmente nos casos de adicção. Eu digo que tem que ter um acompanhamento psicológico de alguém da área que lide com isso. Muitas vezes tem que ter também o acompanhamento médico, né? Porque às vezes há necessidade de entrar com medicação e tudo mais. Então, no caso, eu coloco a constelação ou o mapa, mostrando também, fazendo essa leitura do mapa, como algo a mais, é uma ferramenta a mais, é como se a gente fizesse o diagnóstico. Agora você tem que continuar tratando em várias frentes. Sozinho não se consegue, né? E também tem isso quando se chega, quando se procura ajuda, né? Quando a própria pessoa procura, ela já percebeu que está no ônibus errado, quando é a pessoa. Quando é a família, muitas vezes ela não sabe, ela reluta ainda, tipo assim, não, eu posso me controlar, vai dar, né? Tudo bem, tá tudo certo, né? E a gente sabe que não é assim. Então precisa primeiro ter essa conscientização. Tem recaídas, eu tenho cliente que já constelou comigo por 2 vezes e ele também volta e falou, olha, eu me internei de novo porque eu tive recaída, mas aí você vê que a pessoa já está procurando, já está consciente, então cada vez mais espaça, e ela passa até inclusive a ser mais funcional, ele é um pai de família, tem filhos pequenos, né, que eu estou me lembrando agora, né? E a gente olha com a vantagem do mapa também são os trânsitos, né? Que tem momentos onde você fala, aqui vai dar certo. Dessa vez ele consegue e não volta mais, né? Isso também ajuda muito. E às vezes tem trânsito que você fala, olha, é aquilo, tudo passa, paciência, vai depender mais da sua força de vontade, mas é digamos assim, um trânsito mais desafiador, a força de vontade da pessoa, né? E tem uma Ô, outra coisa, Beth, quando eu olho Plutão, só para complementar a história do Plutão, às vezes a pessoa ela vai ao encontro da morte, porque ela está identificada com alguém, algum ancestral dela, algum antepassado, que teve, por exemplo, uma morte precoce. Então, quando a gente fala de constelação, a gente diz assim: a sua alma
ela sabe de tudo o que aconteceu e o que acontece na família. É diferente da gente na consciência que não sabe disso. Mas a sua alma se conecta, então, com alguém lá atrás e fala assim: puxa vida, foi tão duro. Você, sei lá, morreu assassinado, ou teve né, uma doença terminal muito jovem, enfim, qualquer motivo, morreu muito cedo. Então, por amor a você, eu também te acompanho na morte. E aí, esse te acompanho na morte, a pessoa começa a desenvolver hábitos e padrões que a gente sabe que vão abreviar a vida dela. E nem sempre é a questão da droga. Ela pode ir para o comer demais, ela pode se afundar no doce, ela tem diabetes e não pode, e vai no carboidrato. Então, são mecanismos que ela continua na inconsciência, mas ela está se suicidando, se matando aos poucos. Entendi, entendi. Eu inclusive ia falar disso, né? Porque, por exemplo, vou até correr um risco de falar isso aqui, mas tá tudo bem. Porque, por exemplo, assim, eu penso muito de Uhum. que a escolha de usar, né? Ou no caso de comer, ou no caso de comprar, ou o que seja, eu acho que é muito pessoal, assim. Eu não tenho esse foco no sentido da pessoa tem que parar. Claro, né? Que é óbvio, né? Que se Uhum. ela conseguir parar, é ótimo. Mas eu penso muito que isso é resultado de ela ter consciência sobre o que está acontecendo. Não é ela ter Uhum. consciência dela mesma e ela poder escolher. Porque não adianta também entrar no processo de abstinência e ela não entender o que está acontecendo, porque a tendência é ela substituir aquilo por uma outra destruição ou outra destruição e voltar para o mesmo processo de novo, né? Eu penso muito nessa sustentação da pessoa conseguir entender quem ela é. Essa consciência mesmo, né? E aí ela pode até escolher depois, né? Se ela permanece naquilo ou não. Eu acho que a consciência traz essa liberdade. Eu penso muito nisso, né? Muito, não, e você está certo, porque é o clique que tem que ser feito, dado, né? Mexer naquela chavinha de voltar para o off é na causa. Senão é isso mesmo, ela sai de uma coisa e vai para outra, né? Porque ela tem esse comportamento compulsivo. Então ela pode, sei lá, parar com a droga, mas ela vai para um outro tipo de droga. Pode ser, sei lá, jogos, enfim, ela vai encontrar alguma coisa porque ela não fez ainda aquele clique, não mudou o padrão, né? Então, assim, até nível de consciência, talvez eu colocaria. Ela tem a consciência de que isso não é bom para mim, porque isso está atrapalhando o meu relacionamento família, etc., trabalho, tá, tá, tá. Então eu vou parar. Mas aí ela vai para uma outra coisa, que pode não ser tão danosa do ponto de vista relacional. Se relaciona com as pessoas, trabalha e tudo mais. Mas ela vai para o outro lado, trabalha, ganha, e aí ela pega esse dinheiro e vai jogar, por exemplo, ou pode ser até uma coisa mais simples, sei lá, está na internet direto. Né? A pessoa não consegue sair dali, ler um livro, conversar, né? Fazer um passeio, sei lá, vamos enfiar no meio do mato. Puxa, mas não tem televisão? Não tem internet? Então, peraí. Se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo, alguma coisa a gente tem que olhar, né? Com carinho e com Sim, atenção para isso, né? Então, sim, sim, sim. tem isso, com certeza. A pessoa pode substituir qualquer não uma coisa por outra, uma E, a, substância por outra. e até, assim, falando disso, né? Como eu tenho bastante experiência na área, assim, eu trabalhei com muitas clínicas, né? Enfim, aprendi bastante, aí eu posso dizer com certeza que assim, o índice de recaída ele é muito massacrante, assim, são contextos, assim, a pessoa com 10 internação, 20 internação, e eu acredito muito que a falha, né, no contexto geral, ela está nesse processo, né, porque a gente foca a droga, né, que é a urgência, né, que é o resultado disso, e esquece que, na verdade, o que a pessoa precisa é tomar posse de si mesma, é ter essa consciência. Então, Uhum, eu até brinco, pode até parecer arrogante, às vezes, mas eu falo isso quando eu tenho oportunidade, né? Que parar de usar droga, mesmo sendo um milagre, é pouco, dentro do contexto. Porque senão a gente corre o risco de ficar beirando o abismo, né? E voltar para o uhum. mesmo lugar de novo, né? Destruir a família, né? E aí tem essa questão sistêmica também, né? Tem essa questão sistêmica, porque a gente precisa tratar a família também, né? Porque a pessoa está ali naquele contexto, ela precisa voltar para a sociedade. O que eu vejo também, né, um caso que eu estou me lembrando, é assim, um rapaz que ele tem problema também de, assim, ele oscila entre o álcool
e a cocaína. Ele oscila nos dois, sai de um, cai no outro. E aí, quando ele vai para uma clínica e tal, faz a reabilitação, tá maravilhoso, aí ele também vai para o outro extremo, religião. E aí se enfia Fanatismo. em uma igreja e tal. Então é aquilo, quer dizer, você troca uma coisa por outra. A religião ajuda? Sim, ajuda, mas ela também não pode ser uma droga ou uma fuga, né? E também eu achei legal você colocar isso. Se a pessoa tem esse domínio, ela consegue ter o autodomínio, ela está com a sua autoestima bem recuperada e tudo mais, ela não precisa, sei lá, zerar, sabe? Não vou mais fazer um brinde jamais, não vou tomar uma cervejinha, não vou tomar um vinho, não um drink. É exatamente isso. Quando eu tenho essa consciência e esse autodomínio, aí eu sei que tudo bem, eu consigo parar, né? Eu consigo não ficar pensando o dia inteiro naquilo, porque à noite eu vou consumir, porque amanhã, na hora do almoço, eu vou encontrar com alguém, entendeu? Então, também não tem isso assim, tem que ficar careta zero. Quando a pessoa consegue, ela, então, eu sei que não é fácil, não é muito fácil a gente estar aqui falando, né, Rodrigo? Mas a Não, vivência Beth, mesmo é mais complicada. assim, nesse ponto, eu até acredito, né, quando eu digo pessoalmente, assim, eu até acredito que hoje, depois de 11 anos, né, eu não volte mais no meu processo, assim, com toda essa busca minha, né, com todo esse mergulho, estudo, aí veio astrologia, veio um monte de coisa assim, e eu tenho algumas questões ali na casa 8, né, tenho Vênus, Marte, Libra na casa 8, então eu posso dizer, assim, que eu me conheço, assim, eu posso dizer que eu me conheço Uhum, um pouco, né, não tudo, porque eu acho que a gente vai passar uma vida e ainda vai faltar, sim. mas eu posso dizer, assim, que eu entrei num processo de autoconhecimento profundo, Uhum, porém, eu decidi não beber mais, assim. Eu tenho para mim, uhum. assim, que eu já bebi o que eu O tinha que beber nessa vida. suficiente. Assim, ó, É. essa vida eu já bebi, não soube brincar, Uhum, e aí eu decidi, e eu lido de boa com isso, assim. É uma coisa, assim, que uhum, não me limita em nada. Eu uhum, não perco nada nesse sentido. Só que eu escolhi para mim respeitar esse processo, assim. Para mim uhum, é um respeito, sabe? Não tenho uhum, necessidade. Né? Hoje eu não tenho necessidade, até posso, né? Até posso, uhum, sim, e me sairia muito bem. Só que eu não tenho a necessidade hoje, assim. Para mim é assim que eu lido, né? Mas eu entendi uhum. o que você falou nesse sentido. É que Mas é é porque uma como... opção. Mas é muito no sentido, Beth, assim, falando desse processo, né? Então eu entendi que o meu principal problema não é a droga em si, é o processo de auto-engano, que é a questão do Netuno, esse processo de eu me enganar. Então, Uhum, hoje, nesse sentido de respeito, se eu tenho a chance de me enganar num processo, e eu me conheço a ponto de saber que eu sei o que é essa cegueira, eu prefiro não uhum, arriscar. Sabe assim? uhum. Essa coisa, porque é Sei. muito, é muito sutil, né? O auto-engano é muito sutil, né? Porque senão não era Muito. auto-engano, né? É uma linha muito tênue. Então, se não preciso mais disso, não tenho essa necessidade, já passei disso, do meu corpo necessitar, então, assim, não vamos cutucar a onça com vara curta, né? Então, deixa quieto. Mas é Não vou mexer exatamente com isso. aquilo. Você Não, foi ali não vou na mexer com isso, causa. não. Não, Fala, não vou mexer com isso, deixa não. quieto. Mas você pode, não vai acontecer nada, eu sei. Mas deixa É, isso aí, deixa. Não então, vou mas mexer não com isso, não. precisa, tá, tudo bem. É o tal, posso, mas não devo, né? Eu posso, mas não Sim, devo. É diferente, né? Então, você tem essa consciência, você virou essa chave. Você chegou na causa e conseguiu, né, atuar diretamente na causa. Então, a questão é essa, é o atuar nessa causa, né? E, sim, sim. enfim, então, o bom da constelação é isso que a gente consegue mostrar, chegar, a constelação mostra onde está essa causa, né, que a pessoa está emaranhada, e são feitos então os movimentos, claro, para que a pessoa saia, já que ela tem essa consciência, ela pode optar por falar, ok, né, eu amei muito você, ou por amor a você, eu queria fazer a mesma coisa, ir junto, morrer, fracassar na vida, já que você, né, não teve sucesso, então eu também vou seguir assim, em honra mesmo, né? A gente fala que é a lealdade infantil, né? Que é a lealdade da criança, né? A criança não tem esse amadurecimento, óbvio, mental, emocional, que um adulto tem. Às vezes nem um adulto tem, né? Cá entre nós. Mas
né? A gente fala que é esse amor e essa lealdade infantil. Então você vai repetindo padrões, né? E sempre alguém na família mais à frente repete, repete, né? E enquanto não se resolve esse nó, né? Não se chega nesse nó e desfaz esse novelo. Ô, Mas, Beth, oi, diga. desculpa te cortar, desculpa. Mas é muito curioso, assim, eu acho lindo esse. Eu ouço você falando da constelação e eu fico aqui imaginando, assim, eu acho lindo assim, esse processo. E aí a gente pode dizer que quando a pessoa chega para esse processo, né, de constelar e de se propor a olhar para isso, né, com ajuda, ela tem a oportunidade de quebrar um, não vou dizer maldição, que ela pode ser mal interpretada, mas quebrar um padrão de gerações, um Uhum, padrão familiar de gerações. De repente, ela tem a oportunidade de quebrar um padrão que vem se repetindo sistemicamente há anos. A gente pode pensar sim. dessa forma? Sim, é isso mesmo. Agora, também é aquilo, a constelação mostra, traz a consciência, mas se a pessoa também não vem com essa força dela e a decisão dela, é como eu digo assim, como se você tivesse recebido um presente muito precioso, que foi a sua constelação, mas você largou no meio do meu consultório e foi embora. Porque se você também não faz a sua parte, né, você vai jogar fora aquilo, apesar de ter consciência, né, de ter visto, de ter se mostrado aonde que estava onde que estava esse padrão repetitivo, circular. Aí tudo bem, a gente tem a possibilidade de parar a roda, você viu aonde que está, né, onde que é esse botãozinho, mas você desliga o botão e você tem que sempre lembrar que esse botão tem que continuar desligado, porque senão você pode Entendi. sair e sucumbir, né? Ainda mais quando a gente fala de adicção, a gente sabe que tem toda a questão física aí, não é só a questão psicológica do hábito, como quem fuma, né? A gente fala muito mais o psicológico, mas tem a necessidade física também no tabaco, né? Então também tem que partir de você e isso de falar, ok, então não vou mais fumar. Eu vi por quê, né? Por que que eu fumo, o que que está por trás disso. Por isso que a gente fala que são sintomas, né? Porque por trás de um sintoma tem uma causa. Então, toda também é demais, né? Mas vamos lá. As doenças, por que que surgem as doenças? A gente que tem essa visão já bem aberta, né, assim, da medicina integrativa, holística e tudo. A gente sabe que muitas vezes ela vem é, porque nós não conseguimos olhar, é muita dor olhar para a causa. Então aquilo vem vindo, vem vindo, vem vindo e se instala no corpo. Exemplo, uma pessoa que não sabe dizer não, que não sabe se impor, ela pode desenvolver uma doença autoimune, onde o próprio corpo começa a se agredir, porque ela não diz não, ela não externaliza essa raiva, ela é incapaz de agredir alguém, porque ela é muito educada, porque isso não é de bom tom. Ela foi educada assim desde pequena, na família, não se pode, não pode falar um palavrão, não pode dizer não gostei do que você disse, dar um soco na mesa, porra, não é assim, né? E aí o que que acontece? Essa agressividade tem que ir para algum lugar, Rodrigo. Para onde que vai, né? Então vem para dentro dela mesma. E aí, então é o que a gente fala, a doença vem porque você vai olhar para ela. Mas se você trata só da doença, não vem a cura. Você tem que Entendi. olhar para o que está atrás dela, né? Qual é essa real motivação? Né? É um casamento que não está funcionando bem, um relacionamento que não é bom, é uma mãe que morreu quando você nasceu e você tem essa carência toda. Foram os pais que se separaram quando você era pequeno e você ficou sendo jogada de um para outro. Quando estava com um, esse um falava mal do outro e vice-versa. Então, sempre tem uma causa por trás. E é para isso que a gente vai olhar, né? Sim. Eu penso também assim, por exemplo, tem uma questão, aí é uma pergunta mesmo. Primeiro, eu acredito que o mais mágico, assim, eu acho que o ápice, que eu acredito assim, nesse lance da espiritualidade, é a gente conseguir ser a gente mesmo primeiro, né? Ser integral, né? Uhum. Sem a moralidade, né? Sem esses
essas coisas sociais, eu consegui olhar no espelho e falar assim, tá, você até que é legal, né? Consegui gostar de mim mesmo, né? E, e depois disso, assim, vem me chegando muitas mães que elas vêm assim, por exemplo, tem a questão da codependência, né? A codependência em si, que adoece, né? Essa questão de ter um adicto na família adoece, a pessoa também não consegue cuidar de si e fica presa totalmente à doença da outra pessoa, e aí vai, né, esse efeito dominó e essa codependência. E aí me chega muitas mães assim, paralisadas, no contexto que assim, ela já sabe que está doente, né, que adoeceu emocionalmente com aquele processo, só que ela não consegue parar de fazer aquilo, e aí ela fica num lugar assim, que eu até falo assim, ou você vai para frente ou vai para trás, né? Ou você admite mesmo que você não consegue, assume isso, ou você para de fazer. Porque eu vejo muito assim, as pessoas paradas num lugar onde o que ela faz, ela se culpa, e se ela não faz também, ela se culpa. E ela se chicoteia por ter feito, e se maltrata por não fazer. E fica ali meio que fazendo a manutenção do sofrimento. Inclusive, eu falei com o Fabrício, estava falando outra coisa, ele usou a metáfora. Eu fiquei pensando depois, falei, nossa, ele foi sutil, mas foi ligeiro. Né? Ele falou assim: a pessoa se segura tanto na boia, que não dá pra ela estender a mão para pegar o barco que está passando, né? Ela fica ali naquela boia e não sai do lugar, né? Entende? Entendo sim. E aí a gente entra também num outro terreno, primeiro, que a constelação fala assim, ao não julgar, a gente nunca adjetiva. Então, por exemplo, quando eu pergunto para uma constelação para um cliente, falo assim, então, se é uma mulher, você fez abortos? Ou sabe se a sua mãe, né, teve algum aborto? Geralmente a pessoa já fala logo assim, olha, eu tive, mas foi espontâneo. Eu falo, não interessa, a gente não julga aqui se foi espontâneo, se foi provocado, porque na constelação não existe isso. A gente está falando de um sistema familiar onde as coisas acontecem, a gente olha para aquilo desse lugar que não se vai julgar nada, né? Então, isso também é importante. Agora, tem esse outro terreno que eu falo que é complicado, que é mais minado, que é isso, é essa dinâmica de vítima e perpetrador. E muitas vezes a gente vê que o adicto ele é escolhido inconscientemente, mas é escolhido pela família para que todo mundo olhe para ele, porque ele é o problema. Ele é que é o fora da curva, porque todos nós somos muito certinhos. Mas atrás desses muito certinhos, a gente vai ver muita coisinha complicada, né? Então, fica nesse. A gente olha para o adicto como o perpetrador, que é o que está fazendo mal para a família, e para quem está em volta como vítima. E a gente precisa ver que esse jogo é um jogo onde muitas vezes eu estou como perpetradora e eu também posso estar como vítima. A gente se alterna nesse jogo. Então, é importante ver isso também. Aí a gente pode ver na dinâmica Plutão e na dinâmica Netuno também, né? Netuno vai mais pro masoquismo, né? Eu sou coitadinho, mas também, eu sou o salvador, sou eu que vou resolver o problema da pessoa, né? Me procurou, às vezes a gente vê muito astrólogo, muito terapeuta nessa posição de salvador. Se eu estou na posição de salvador, eu não vou resolver a vida de ninguém. Aliás, eu precisaria primeiro me conhecer melhor, cuidar de mim para sair desse lugar. É diferente, eu estou para ajudar, né? Eu não estou para salvar ninguém. Ninguém salva ninguém. Sou eu que, me conhecendo, consigo sair fora dessa roda viva, né? Ser herói, né? Isso é um clássico. Entre o processo da dependência química é um clássico também. É o ego se esconder atrás do heroísmo, né? E usar o outro para não se olhar, né? Isso é um clássico, é o que mais tem. Mas eu acho muito legal isso que você colocou, que aí daqui eu dou alguns nomes, assim, para tentar explicar, né? E aí eu gosto muito daquele livro da Lindsay Green, que é a Astrologia do Destino. Que ela faz uma relação com a morte, com Plutão, com aquelas três que acho que é aquele mito grego, né? Que tecem o destino, que tecem o destino e tal. E eu acho lindo assim, esse livro dela. E ela coloca muito de um olhar de Plutão, que muitas das vezes o adoecido da família, o adicto em si, nesse caso, ele vem como oportunidade de uma cura familiar, né? Então ele faz aquele papel de lixeira emocional, onde a família precisa, né? De uma lixeira emocional para ela poder se esconder indiretamente. E de repente aquela explosão de Plutão, né? Aquela doença familiar mexe com todo mundo e faz com que todo mundo acabe se olhando, né?
acabe se Isso. transformando também, né? A família morre e depois se transforma através daquela oportunidade, né? Então, muitas Uhum. das vezes eu vejo também que muitas das vezes as mães, né? Elas, elas dizem que querem, mas na verdade elas têm medo que dê certo, né? Porque vai que ele se recupera, né? Também agora eu vou ter que olhar para mim, também fica difícil, né? E É, aí fica fica difícil. essa briga interna, né? Na verdade, ela nem sabe disso, mas é uma briga interna, né? Porque se de É. repente o problema vai embora, ela vai precisar se olhar, né? Vai Vai que ela tem precisar se problema também. olhar, vai precisar assim ter tempo para, vai sobrar tempo para ela se olhar e ela vai querer se olhar. Então é nesse sentido também que eu falo que é um campo minadíssimo, mas que é muito isso, né? Então aí é legal quando acontece esse trabalho, né, com o adicto, que eu falo que aí e a família e consegue ter esse renascer, né, do Plutão, né, a Fênix que renasce, você tem que ir primeiro no fundo do poço e aquilo com Plutão sendo negocia, né? Ele pediu seus anéis, entregue rapidinho, senão ele vem e corta os seus dedos para levar junto, né? Então não dá para a gente, né, negociar com Plutão, né? E nem para achar que ele é bonzinho, não é. Ele vem e é com muita dor, né, que acontecem as ações plutonianas, né? Os significadores das ações plutonianas, vem dor, né? E aí, mas quando acontece isso na família toda, aí a gente pode dizer que aquele que seria a tal ovelha negra passa a ser a ovelha colorida da família, né? Porque é quem vem realmente para trazer essa catarse familiar. E aí é difícil, porque se a família não está afim, se quem está ali mais próximo, né, não está afim de se trabalhar ou de olhar para si, para suas mazelas, para, né, os seus traumas também, não rola, né? E tem uma coisa que eu acho assim, muito legal, a gente falando até de mapa do Quiron, né, quando você trabalha, né, esse trabalho bonito que você faz, mas você fala de um lugar de quem já passou por isso, de quem entende toda essa caminhada e essas dores, é muito Quiron, então acho que isso é muito efetivo. É diferente, não que não seja efetivo, mas é diferente. Alguém que não passou, que tem só a teoria, às vezes quem está com o problema até fala assim, mas você não tem noção, você não conhece, você não sabe como é que é, né? Então fica difícil até ajudar. E aí eu acho que essa função quirótica é muito importante na ajuda, Eu né? acho, eu acho Uhum. também. Tá aqui o Sidney falando, eu sou adicto e tô 2 anos e 8 meses limpo. Que legal, Sidney. Parabéns. Já tudo Muito isso tá roubando bom. tempo, eu acho, viu? Tá roubando tempo, viu, Sidney? A Marta também tá por aqui. Enfim, eu também acredito, assim, eu acredito que. Assim, eu tenho um Quiro na casa 4, né? Ali bem na cúspide da casa. E tem Uhum. esse povo na 8 e Plutão e Saturno na 9 ali. Então, para mim, eu gosto de falar disso, assim, eu gosto dessa troca, desse processo. E é isso que você está falando, assim, eu acho que a empatia, ela abre uma porta, assim, sabe? Às vezes eu estou falando alguma coisa e a pessoa, ela me olha assim, ela não... E aí quando eu trago uma coisa minha referente àquilo, eu falo assim, olha, vou te explicar de outra forma. E aí quando eu passei, que foi assim, 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 a pessoa fala assim, entendi, eu acho que essa empatia, ela abre uma porta dessa autodefesa. Ela passa a barreira da autodefesa. Eu vejo muito isso, assim. E eu faço isso Sim. conscientemente, né? Então, eu É. não tenho problema, assim, de me despir, né? Eu não tenho esse... Eu até Uhum. gosto, assim, eu não tenho problema nenhum mesmo, assim, eu tô resolvido com essas questões. E eu sempre aprendo, né, sobre mim, nesses processos. Sempre quando eu falo Uhum. alguma coisa, eu venho conta para nossa, mas não é que tem aquilo ainda, né? Tem aquilo ainda, tem essa ponta ainda que também incomoda e tal. E a gente vai aprendendo junto, né? Eu acho que é isso, né, Beth? E você também no seu trabalho, né? Eu acho que É isso. eu ajudo muita gente? Talvez sim, mas eu acho que a grande transformação é no espelho, né? Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que a grande transformação é no espelho, né? Você vai É no trocando. espelho. Vai trocando. Então, esse posicionamento do teu Quiron é bem de quem trabalha com cura mesmo, né? Quiron nas casas angulares. E assim, quanto mais perto ele tiver, né, da cúspide da casa, né, assim, é mais evidente, né? Mas não que se estiver longe, mas estando na casa, é o curador, né? É quem vai, o bom terapeuta, é o bom professor também que explica, que sabe explicar e fala das dores da gente criança, né? Sempre o Quiron, isso eu comecei a sacar, assim, depois de interpretar em vários mapas, que o Quiron ele fala de um evento
muito marcante, assim, que teve nos assuntos daquela casa para a pessoa. E essa dor fica, né? Mas é algum evento que foi, geralmente na primeira infância, ou no máximo até sair da adolescência, né? Mas é uma dor que é uma ferida. Então, todos nós temos uma ferida quirótica, e que se você for atrás, né, de analisar ali naquela casa, tem as possibilidades, né? Casa 3 comunicação na escola, no começo dos estudos, ou questões com irmãos. Tem isso até, assim, né, lembrando até de um mapa recente que eu vi, que eu analisei, e o Quiron na 3 era assim, ela com 15 anos descobre que tem uma irmã que foi fora do casamento, né? Que é a gente fala meio-irmão, eu acho esquisito falar meio-irmão, né? Dá a impressão que a pessoa está pela metade, né? Mas é alguém que não é dos mesmos pais, né? Então, e isso foi, não que tenha sido um problema, mas você sabe, de repente eu não sou filha única, tem outra criatura bem mais nova que eu, e aí como é que se deu nesse nascimento, como é que foi? Então foi algo que marcou para ela. E assim vai indo, né? Você vai ver o que em que casa que tá, e você vai curar bem. E na casa 4 é bem cuidar, né, de quem te procura inserido no contexto familiar, né? Depois eu acabei me esbarrando nisso aí. Ô Beth, pra aproveitar aqui o deixa, né, pra não deixar de atender, a gente tá quase uma hora aqui. E eu não te falei ainda, mas eu tô aqui apaixonado por você já. Tô aqui, Ah, nossa, não quero deixar você embora obrigada, mais. querido. E eu também admiro demais seu trabalho, você sabe. Eu acho que você tem, você tem uma coisa peculiar, assim, você tem a lucidez e a delicadeza junto, assim, é gostoso, né? Você vem com a delicadeza e vem trazendo essa lucidez. Muito bonito. E deixa eu te perguntar um negócio. E a lua negra no mapa? A referência dela na constelação familiar, como que você traz isso? Aí eu vou olhar na constelação do mapa natal, nessa lua negra. É o seguinte, a lua negra, ela tem um processo ou análises e vivências que são muito ligadas mesmo a essa parte toda emocional, né? Então, primeiro, ali onde a gente tem essa lua negra, ali não é que seja um saco sem fundo, mas é muito efêmero. Dá um exemplo. Você com uma lua negra na casa 10, e aí você fez um trabalho maravilhoso, e você foi numa festa porque foi homenageado e te deram um troféu. Porque você desenvolveu um produto maravilhoso que é sucesso, ok. Você está todo feliz, né? Tem o jantar com o troféu na mão, recebe elogios, foi embora para casa. Você ainda coloca aquele troféu ali na estante. Lindo, lindo, ganhei. No outro dia você acorda, bateu um vento, a porta bateu. Você pega o troféu, abre a porta e coloca ele como peso de porta. E no final do dia você vai estar assim: que produto novo que eu vou criar? Então, esse é um processo muito lilitiano, muito lua negra. Você tem um prazer por um tempo muito curto, muito efêmero. Então, você pode entrar nesse ciclo de querer fazer mais, e querer fazer mais, e querer fazer mais. Uma lua negra numa Entendi. 9, até dá um amigo que tem, e ele ficou assim, estourou todos os prazos para entregar o TCC dele. Porque sempre que eu falava com ele, aí o TCC, mas você sabe que eu descobri uma outra coisa, aí eu estou colocando isso também no TCC. Ou seja, ele estava enchendo de coisas e não era necessário, porque é esse padrão dessa lua negra ali, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado também, principalmente se você tiver essa lua negra linkada com alguma coisa que vai falar de uma adicção, vai ser um trabalho, uma pedreira, entendeu? Que você tem que conhecer como é que é. Eu falo assim, não, então já chega, agora não posso, né? Porque ela fica ali te puxando, né, para refazer e refazer. Entendi. A Betas Scheffer, ela falou que adorou a sua tranquilidade, se apaixonou por você. Falou, a Dona Ai, Elizabeth é contagiante. E tiro ela é Dona, senão eu vou ficar brava. ela tá dizendo aqui que ela é codependente, chegou aqui no perfil por agora e tá adorando ter esse papo, essa oportunidade. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aí. Seja bem-vinda. Acho que é esse
esse papo assim desse crescimento. É. De entender, né? Acho que é essa consciência de troca, né? Acho que o mais legal é a gente De trocar. Eu sempre falo isso, né? troca, É de troca, né? A gente troca, troca. é. Bom, também tem uma outra coisa legal de lá da Lua Negra, que assim, essa força revolucionária também. Então, não é só ela ficar nisso, né? Você pode ficar nisso de repetir, 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 mas também ela te traz essa força de consciente. Você fala, então, agora eu vou fazer de outro jeito, se rebelar, né? É uma energia muito de rebeldia, né? Essa lua negra. Então, ali você vai fazer muito. Você não vai fazer by the book ali. Você tem que achar o seu jeito de fazer diferente. Ô, Beth, vê Hum. se eu tô viajando assim, mas quando eu olho a Lua Negra, nesse processo de adicção, de dependência, depois, né? Então eu passo pelos pessoais, a gente passa pelas casas e tal, e ali num ponto eu olho ela como um ponto de apoio de uma virada, assim, porque eu acredito muito que nessa questão do hábito, a gente precisa trazer algo forte para compensar essa existência, no sentido mais profundo, assim. Então a pessoa precisa ter uma satisfação de vida mais genuína do que foi, né? Então, querendo ou não, a droga ou esse processo adoecido, mesmo de uma maneira ruim, ele preencheu, né? Ele trouxe um prazer, ele trouxe uma sustentação. É claro que deu merda, destruiu um monte de coisa, mas tem essa questão. E aí eu olho sempre a posição da Lua Negra como no sentido assim de integrar ela de forma mais consciente para que a pessoa consiga ter uma sustentação mesmo, uma sustentação de existência, né? Uhum. Agora, É. né? Numa virada, né? No lado positivo, né? Você acha que é exagero ou não? Não, então, vem na mesma linha que eu falei, né? Que ali você pode fazer diferente, né? Se rebelar e falar, eu não quero mais isso, eu vou fazer de outra forma. Eu costumo, quando eu estou analisando um mapa, são dois mitos que eu conto antes de dizer o que está rolando ali no mapa, como é que eu vou analisar, que é o mito do Quiron e o mito da Lilith. Porque quando você conta um mito, a pessoa já vai entendendo aqui, realizando na cabeça dela qual é o padrão. E aí você entra com a análise. Então, assim, dá super certo. E é uma forma dela se conscientizar mesmo. Você não precisou analisar ainda. Ah, porque você tem uma Lilith na casa tal, então você vai agir assim, assim, assado. Né? Você já contou como é que é o padrão. É quando você fala, olha, você tem nessa casa 6, você tem nessa casa 3, você tem nessa casa 8. Aliás, é ótimo ter uma Lilith na 8, né? Quer dizer, ótimo por quê? Porque eu falo que é a casa da bruxa, do bruxo, né? Da magia. Então, quem tem uma Lilith ali, você pode transmutar energias, né? Ela tem essa força também de transmutar, né? E aí fica mais fácil da pessoa entender, de você, né, trazê-la junto nesse raciocínio, né? Muitas vezes o Quiron é um ponto onde, se a dor é muito grande, é bom porque a pessoa se permite sentir a dor novamente e ela se emociona e ela chora e você espera então que ela coloque para fora aquilo tudo e ali você já fez uma cura. Então eu acho muito lindo Depurou. trabalhar com Quiron. É. Coisa linda mesmo. Ô, Beth, eu ficaria aqui com você horas e É. aprendendo e te ouvindo. Uma delícia te ouvir. Tem aqui já pergunta também para você, mas eu não quero abusar. Não quero abusar. Uma delícia te ouvir. E eu quero, né? Que você fale pra gente do que você está aprontando, como te achar, dos seus atendimentos, do curso. Eu vi que você fez uma vivência presencial nos últimos dias também. Conta pra Foi. gente o que você tá mexendo, né? Então, essa vivência foi muito legal porque foi um dia só com constelações ancestrais, que era para quem participou pegar essa força da ancestralidade, né? De pessoas lá de trás que foram fortes, para ir para qualquer objetivo que tivesse em mente, né? Naquele momento, para pegar essa força e seguir em frente. Então, foi muito legal, num lugar muito gostoso, eu sempre procuro fazer, né? Em locais onde é natureza, silêncio, que já traz mesmo, né, a pessoa para essa calma, né, interior. Mas vocês podem me achar onde? Ó, tem meu site, que é elisabethnakata.com, não tem o BR. Aí ali tem todos os atendimentos que eu faço, tem agenda também, e tem um canal no YouTube também, Elizabeth Nakata. Lá eu tenho
diversos vídeos, assim, muitas lives que eu fiz logo no começo da pandemia. Então, eu, né, subi, fiz o upload lá. Tem muitas lives sobre diversos temas, não só astrologia. Tem vídeos meus explicando também alguns atendimentos que eu faço. Então, me acha. Se for no site, tem o contato, tem também o meu celular, meu WhatsApp, também pode entrar em contato comigo. E aqui no Instagram e lá no Facebook. Eu tô para todo lado, você me acha fácil. Sou facinho de achar. Muito lindo, assim, te agradeço demais, te agradeço, acrescentou um monte, eu aprendi um monte com você hoje. Enfim, eu acho que é isso, a gente é elo de uma corrente só, né? Cada um a gente vai aí junto, né? Nesse processo de. Acho que a gente ajudando as pessoas, a gente está se ajudando também, né? A gente vai crescendo junto, né? Acho que é isso, né? Sempre. É porque a gente atrai a Vai. nossa casa 7, né? E adivinha o que eu Sim. tenho na 7? Eu tenho Netuno na 7. Então, quer dizer, não ia né? atrair pessoas para ajudar. Muito legal. E a gente vai aprendendo, vai se curando. E também tem aquilo, você só consegue curar, lembrando né, do Quiron, você só consegue curar depois que você tiver se curado. Né? Se eu tiver um problema e alguém me procura com um problema igual, não posso atender. Né? Aí já é outro assunto, as ordens da ajuda, tem que ter uma ordem, uma ética. Né? Se eu não conseguir resolver em mim, como é que eu vou resolver em você? Né? Então tem que ter essa sinceridade também para falar, não, aqui eu indico outra pessoa e vai em frente. Aqui eu vou indicar o Rodrigo, ele cuida disso. Beijo, você é linda demais. Beijo. E é isso. Obrigado pela oportunidade, está registrado, está aqui no acervozinho. Para mim é um orgulho, né? Eu conversei com a Elizabeth, tive uma aula com ela de 1h e pouco, consegui segurar ela 1h10 e foi um baita aprendizado. Obrigada, e aí, tô agradecendo viu? aqui a Márcia, a Mari, mandando beijo, agradecendo. Marilene, beijo para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui prestigiando, vendo. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Adorei, estava com muita vontade que você me chamasse, aí você me chamou. Que bom. Mônica Laudares, Mônica amada, é uma astróloga de mão cheia, psicóloga também lá de BH, muito querida. Já vou colocar na lista aqui já. Pode botar, vai ser um papo muito agradável com ela também, viu? Beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo, fiquem bem. Beijo, Beth. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo.